Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Hoje, o título da nossa ministração, no nosso momento, é Eu Mereço. Está baseado na palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a parte B do versículo. Como eu sempre peço para vocês, peguem as suas Bíblias e vamos todos juntos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. O apóstolo Paulo estava dando uma orientação na Galácia aos Gálatas, que estavam misturando toda a liberdade de Cristo, tudo aquilo que o Senhor ensinou, principalmente através da cruz, a liberdade que ele veio, e misturando também com simpatizantes judaicos, irmãos judeus que tinham se convertido ao evangelho e queriam retornar às tradições da lei. E Paulo fala para eles, inclusive a epígrafe desse texto é ou a lei ou Cristo. E Paulo está alertando aquele povo que Cristo já tinha permitido a liberdade. E é nesse ponto que eu quero chegar, a liberdade. Um pouquinho para frente, no versículo 13, está escrito: Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros. Porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos modeis e devorais uns aos outros, vede que não são mutuamente destruídos. Eu gosto muito dessa palavra porque nós vamos chegar no fruto do Espírito e nas obras da carne. E eu fiquei pensando e meditando nessa palavra quando eu dei esse título que eu mereço. Eu não sei vocês, se alguma moça vai ter essa semelhança comigo, Vanessa. Eu tô falando, eu gosto de falar dos meus defeitos, né? Não dos teus. E eu sempre gosto de brincar quando eu tô falando da palavra de Deus e ministrar quando eu tô falando. Eu sempre brinco que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, sempre que eu estou ministrando a palavra do Senhor, a primeira pessoa a ser constrangida pela palavra sou eu. Então, o fato de eu estar falando, como eu já disse em outros momentos, não significa que eu sou mais santa que nenhum de vocês que me acompanham. Simplesmente eu estou aqui como instrumento do Senhor para compartilhar os tesouros da palavra de Deus. E nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. Como eu disse há poucos minutos, eu não sei se vocês têm essa questão, e normalmente, principalmente as mulheres, sempre dizem assim: eu mereço. E hoje, o Senhor, eu estava à tarde aqui trabalhando, e o Senhor me deu essa frase, eu fiquei pensando e meditando: eu mereço, mas eu não preciso. Eu mereço, mas eu não preciso. E eu fiquei pensando e meditando nisso. Tudo aquilo que nós podemos abrir mão, independente de merecermos ou não. Os Gálatas estavam misturando a liberdade de Cristo com tradições judaicas baseadas na lei. E eles estavam confundindo liberdade com libertinagem. Essa liberdade incluía em amar e servir ao próximo. E eles não tinham entendido isso. Da mesma forma, nós, quando nós falamos assim, eu mereço, nós acabamos tomando decisões errôneas, fazendo coisas que vamos nos arrepender depois, porque nós ficamos simplesmente limitados àquele momento. Vamos ler aqui as obras da carne. Está escrito, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Eu mereço, mas eu não preciso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Novamente falando sobre as tradições judaicas. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, distensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que a tais praticam. Notem que está escrito, e coisas semelhantes a estas. Isto é, não são apenas estas as obras da carne, apenas algumas delas. E hoje nós podemos aí nos examinarmos, sempre trago isso a vocês, para que você se examine, assim como eu tenho me examinado, se nós estamos praticando as obras da carne, se nós estamos usando a liberdade erroneamente e nos tornando libertinos, porque eu mereço, e dando vazão à carne. Por exemplo, a lascívia, que é a sensualidade exacerbada. Hoje, nos cultos, nós temos roupas e formas de agir que não condiz com um servo e uma serva do Senhor que tem o fruto do Espírito. E você pode pensar, as irmãs? Não, os irmãos também têm utilizado de roupas que não condizem com o ministro da palavra do Senhor. E eu não estou falando de usos e costumes. A minha igreja tem doutrina de usos e costumes, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em nós não darmos vazão à carne e nós não permitirmos que as obras da carne venham frutificar nas nossas vidas. Aqui está falando de inveja, ciúme, discórdia. Em outro vídeo eu já falei, o Senhor me chamou para ser apaziguadora e não contendeira. Tudo isso é obra da carne e não fruto do Espírito. Você tem que pensar, eu tenho que pensar como tem sido a minha conduta. Será que eu estou dando mais vazão à carne do que ao Espírito? Aí vamos para o fruto do Espírito. No versículo 22 está escrito, mas o fruto do Espírito não são frutos, meus irmãos, é um fruto só. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós falamos de longanimidade, significa tardio em irar-se, e nós temos a mansidão. No último domingo, meu pastor ministrou sobre mansidão. É algo que, para mim, sanguínea como eu sou, é complicado. Eu fico nervosa, já tô brigando. Essa é a Vanessa. E eu tenho que ter o fruto do Espírito. Eu tenho que me parecer com o Senhor. Até para falar com vocês, eu tenho reduzido meu tom de voz, porque eu tenho um tom de voz extremamente alto. Eu sou contralto e falo muito alto.
Por quê? Eu tenho que ter o fruto do Espírito. E nós temos que ter a bondade e a benignidade. A bondade, quando nós somos bons, quando nós temos aí, somos carinhosos, temos, mas a benignidade são as ações. Não adianta nós sermos bonzinhos, boazinha, com o coração bom, e eu não faço nada. Note que o fruto do Espírito, ele é por dentro e por fora. As minhas ações irão demonstrar se eu tenho ou não o fruto do Espírito. E para finalizarmos, porque o horário já foi, essa palavra daria para 1h30 aí para a gente conversar, o domínio próprio. Eu mereço, mas eu não preciso. Como eu falei para vocês, é algo que me tocou muito hoje quando eu estava preparando essa palavra. Eu sou extremamente consumista e eu não preciso. Eu mereço, mas eu não preciso. E eu tenho meditado muito nisso. E essa palavra, como sempre, confronta meu caráter, confronta o teu caráter. E eu tenho pensado nisso, que às vezes a gente está dedilhando um site, passeando, vendo, e falar, é só mais uma coisa, é só mais um detalhe, é só mais uma coisinha, é só mais uma mentirinha, é só falar só falar mal mais um pouquinho. Mas eu trabalho, mas eu mereço, mas eu mereço isso. Claro que você merece, mas você não precisa. E aí você reflete o domínio próprio. Você reflete o fruto do Espírito Santo e não a obra da carne. A obra da carne é algo que não tem controle. E o Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres controlados pelo Espírito Santo, que nós tenhamos o fruto do Espírito. Então, já estou passando muito da hora do meu combinado com vocês, que é de 10, 12 minutos. Mas medite nisso. Você merece? Eu também mereço. Mas eu não preciso. Nem tudo que eu mereço, eu preciso. Nem tudo que eu mereço, eu vou comprar. Nem tudo que eu mereço, eu vou ter. Nem tudo que eu penso, eu vou falar. Porque eu não preciso. Que nós possamos aprender a agir no momento certo, assim como em Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas, embaixo do céu e em cima da terra. Que nós possamos ter o fruto do Espírito e não as obras da carne. Que nós venhamos a ter o entendimento diferente da Galácia, do povo de Gálatas, que estavam misturando a circuncisão, estavam misturando ali todos os ritos judaicos e estavam usando a liberdade com libertinagem. Não estavam servindo ao próximo, não estavam pensando no próximo, mas apenas em si mesmos. Não se esqueçam que Jesus veio na terra sendo Deus e ele veio para servir. E nós temos que ser a sua imagem e a sua semelhança nas ações, na mudança de vida e de caráter. Eu mereço, você merece, mas eu não preciso. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Compartilhe essa palavra. Indica aí esse canal para uma pessoa. Eu estou tentando falar de um jeito não muito tradicional, para que venha ser de fácil entendimento. Compartilhe essa palavra, nos siga, curta, deixe uma informação, para que eu venha entender se vocês estão gostando do conteúdo. E eu estava pensando também, estava lendo agora há pouco, o apóstolo Paulo falou assim, eu não estou fazendo nada para agradar a homens, mas ao Senhor. Então, tomo dessas palavras do apóstolo Paulo as minhas, que eu estou fazendo ao Senhor. Mas a minha intenção realmente é alcançar vidas. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.